Análise palpites da rodada 10 do Campeonato Brasileiro dos Jogos do dia 5 de abril neste domingo, então sem enrolação e bora lá comigo. Vamos começar com a nossa primeira partida do dia. Teremos Chapecoense contra o Vitória, que será realizado às 16 horas, classificatória. Temos a equipe do Vitória, que está atualmente na 12ª colocação com 10 pontos conquistados, e a Chape vem na 18ª posição com 7 pontos ganhos. Visualizando as últimas partidas, temos uma Chapecoense que acabou sendo derrotado na última rodada por 4-0 para o Atlético Mineiro, um resultado muito ruim, já que a Chapecoense nestes últimos anos utilizava muito do estádio Arena Condá para conseguir os seus resultados positivos, e com isso sempre estando na parte de cima da tabela, principalmente no Brasileirão Série B. Dentro de casa é uma Chape que vem de 2 empates anteriormente a esse resultado contra o Atlético. Empatou com o Corinthians, empatou com o Grêmio, outro empate contra o Curitiba, e essa vitória sobre o Santos por 4-2, aqui sim foi um resultado bastante interessante. Irá enfrentar um Vitória também que levou uma certa goleada na última rodada, perdeu por 3-0 do Cruzeiro, só que é um Cruzeiro que está muito mais vitaminado, Cruzeiro que acabou de trocar de treinador, e como visitante é um Vitória que ainda não conseguiu engrenar. Um empate contra o Bahia, perdeu aqui para o Grêmio também, outra derrota contra o Palmeiras, então é um time que tem muitas dificuldades quando joga como visitante. Confrontos diretos, 2 vitórias para cada lado e um empate. Em questão de gols, é mais interessante trabalharmos para o lado do over. Desfalques para esta partida para o lado da Chape: não poderá contar com Matias, Bruno, Maurício, Garcês e Robert, todos esses lesionados. Já para o lado do Vitória, não poderá contar com o volante Baralhas, que está suspenso, além de diversos lesionados: o Claudinho, Edu, Dudu, Jamerson, Marinho, Rafael Ramos, o Pedro Henrique, Renato Kaiser e o Richelli. Então todos esses estão fora de combate. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida, lembrando que a Chapecoense é sempre muito forte quando joga dentro de casa, ainda não conseguiu apresentar essa força toda. Só que eu acho que a Chape ele tem sim uma certa vantagem sobre o Vitória. O Vitória está com desfalques muito importantes, com uma lista extensa também. Talvez pegar um mais 0.25 da Chape, eu acho que não é um palpite tão ruim assim. Só que aqui eu tenho que trabalhar pro lado de gols, é muito mais interessante. São duas equipes consideradas desesperadas pelo resultado para conseguir melhorar a sua tabela. Eu vou deixar o over 1.5 gols, que está pagando 1.39. Recomendação de sempre espere bater pelo menos 1.70, ou senão vocês façam uma dupla ou uma múltipla. Meu placar para esta partida: 2-1 Chape. Chegamos agora de Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, que será realizada às 17 horas e 30 minutos, classificatória. Temos o Furacão na 5ª colocação com 16 pontos conquistados, enquanto o Galo vem na 9ª posição com 11 pontos ganhos. Visualizando as últimas partidas, temos um Atlético que na última rodada venceu muito bem a Chapecoense por 4-0, um resultado muito importante para o restante da temporada, o restante do campeonato. O Atlético ele vem de 2 resultados positivos quando jogou dentro de casa, venceu Internacional e venceu São Paulo, um empate contra o Remo em 3-3, e anteriormente a isso empatou novamente contra o Palmeiras por 2-2, então jogos bastante expressivos para o lado do Galo. Irá enfrentar um Atlético Paranaense que levou um 3-0 do Bahia, então eu nem achei que foi um resultado tão diferente assim, porque é um Bahia que é bastante superior sim à equipe do Furacão. Como visitante, um Atlético Paranaense que perdeu para o Fluminense, para o Bahia, empates contra Bragantino, se abrir mais, venceu o Internacional na primeira rodada, um resultado muito bom, muito importante para o restante da temporada. Confrontos diretos com o mando do Atlético Mineiro, temos 4 vitórias da equipe mineira, uma vitória paranaense. Em questão de gols, é mais interessante trabalharmos para o lado do over. Desfalques para esta partida: apenas o meio-campista Maicon, que está lesionado para o lado do Atlético Mineiro. Já para o lado do Atlético Paranaense eu não vi nada, tá? Então
Por enquanto só vou deixar o Maicon como desfalque deste jogo, muito por conta disso meu palpite para esta partida. Rotação aí de favoritismo pro lado do Atlético, o que eu concordo, tá? Eles ainda continuam invictos jogando dentro de casa. É um Atlético Paranaense que ele até deu uma complicada em relação ao Fluminense, só que contra o Bahia já caiu muito o seu futebol. Aqui, cara, eu tenho que trabalhar pro lado de gols também, esperando um jogo mais abertão, tá? O Atlético Mineiro voltou muito bem após essa data FIFA, com o Hulk sendo o grande garçom contra a Chapecoense. Se eu não me engano, deu aí 4 assistências. Eu vou deixar para vocês este over 1.5 gols novamente, que está pagando 1.35. Recomendação de sempre espere bater pelo menos 1.70, ou senão vocês façam uma dupla ou uma múltipla. Meu placar para esta partida, 2-0 Atlético Mineiro. Vamos agora de clássico nacional, Flamengo contra o Santos, que será realizado às 17 horas e 30 minutos, classificatória. Temos o Flamengo na sexta colocação com 14 pontos conquistados e o Santos na 13ª posição com 10 pontos ganhos. Visualizando as últimas partidas, temos um Flamengo que levou um 3-0 do Bragantino, um resultado aí que ninguém esperava, tá? Era um Bragantino que não vencia desde fevereiro, se eu não me engano, tá? Então eles surpreenderam demais e bateram justamente em uma das melhores equipes, um dos melhores elencos da América do Sul. Temos o Flamengo que quando joga dentro de casa é muito forte, muito difícil de ser batido. O Flamengo venceu o Remo, Cruzeiro, venceu empate contra o Internacional, então o Flamengo ainda continua invicto jogando dentro de casa. Vamos destacar sim o seu sistema ofensivo, que vem funcionando muito bem. A sua defesa, ela vem também com uma boa solidez defensiva, desde que esteja também com o jogador da seleção brasileira, o zagueiro Léo Pereira. Irá enfrentar um Santos que na última rodada venceu o Remo por 2-0, um resultado importantíssimo, já que com certeza a equipe do Peixe vai disputar para tentar escapar da zona do rebaixamento. Eu acho que o grande objetivo deles nessa temporada é isso. Como visitante, é um Santos que ele vem de resultados não tão bons, até vem de alguns empates, empatou contra o Mirassol, empatou contra o Cruzeiro, perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu também para a Chapecoense. Então é um Santos que tem que buscar esse resultado positivo longe da Vila Belmiro. E agora com o novo técnico Cuca, talvez é um Santos que possa sim dar uma crescida para as próximas rodadas. Confrontos diretos, temos 3 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Santos. Em questão de gols é mais interessante trabalharmos para o lado do over. Desfalques para esta partida: para o lado do Flamengo não poderá contar com o volante Pulgar, que está suspenso, além dos lesionados Saúl Ñíguez e Bruno Henrique. A dúvida fica por conta do centroavante Pedro. Já para o lado do Santos não poderá contar com os atacantes Neymar e Rony, ambos estão suspensos para este jogo, além dos lesionados Gabigol, Vinícius Lira, Gabriel Menino. A dúvida fica por conta do volante Zé Rafael. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida: o Flamengo vai ter que demonstrar que aquele jogo passado contra o Bragantino foi totalmente acidental, um jogo totalmente fora da curva do que eles vão apresentar para esta temporada. Só que o grande problema na verdade uma grande solução é que o Santos acaba tendo muitos desfalques para este jogo. Os principais jogadores, os jogadores titulares, Neymar, Rony, Gabigol, então todos esses já estão fora de combate. Então eu acho que vai acabar facilitando e muito essa prova do Flamengo. Eu vou esperar sim um Flamengo mais poderoso, um Flamengo com muito mais gana de vencer. Só que eu vou trabalhar, em vez de trabalhar a favor de gols, eu vou trabalhar a favor do Flamengo. E vamos correr atrás de gols totais do Flamengo, que normalmente está aqui, e deixar este over 1.5 gols do Mengo, que está pagando 1.50, esperando que a torcida abrace a equipe e faça os caras jogar muito mais do que for apresentado neste último jogo. Meu placar para esta partida: 3-1 Flamengo. Chegamos agora para Bahia contra o Palmeiras, que será realizado às 19 horas e 30 minutos, classificatória. Palmeiras é o grande líder, o líder isolado com 22 pontos conquistados.
conquistados, enquanto o Bahia na terceira posição com 17 pontos ganhos. Visualizando as últimas partidas, temos um Bahia que na última rodada venceu muito bem o Atlético Paranaense por 3-0, resultado importantíssimo para os seus objetivos. Dentro de casa é o Bahia que vem de 2 vitórias contra Bragantino e contra o Atlético, e esse empate contra o Vitória, contra o seu arquirrival. Anteriormente a isso ainda havia empatado também com o Fluminense em 1-1, ou seja, um time considerado invicto. Irá enfrentar um Palmeiras que fez uma partidaça contra o Grêmio, venceu por 2-1, foi um jogo bastante aberto, com o Grêmio criando diversas chances de gol, o Palmeiras também perdendo muitas finalizações, então foi um jogo muito divertido de ser assistido. O Palmeiras, como visitante, vem muito bem também, venceu o São Paulo por 1-0, venceu o Inter por 3-1, anteriormente a isso havia empatado com o Atlético Mineiro e essa derrota contra o Vasco. O que eu acho do Palmeiras é que eles ainda não acharam a sua solidez defensiva total, e isso acontece principalmente jogando como visitante, tá? Acaba caindo um pouquinho de produção em relação ao seu sistema defensivo e vai ter muito trabalho contra o Bahia, principalmente jogando lá no estado da Bahia. Confrontos diretos, temos 2 vitórias do Bahia e 2 empates e 1 vitória do Palmeiras. Em questão de gols, um certo equilíbrio entre o over e o under. Fox para esta partida: pro lado do Bahia não poderá contar com Canu, Ronaldo e Juan Pablo, todos esses lesionados. Já pro lado do Palmeiras não poderá contar com Figueiredo, Piqueires e Paulinho, também nas mesmas situações. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida é uma cotação bastante parelha, esse handicap 0.0, só que historicamente é um jogo bastante parelho também, tá? O Bahia consegue muitas vitórias quando joga dentro de casa, principalmente contra o Verdão, e tem aí um histórico onde o Rogério Ceni ele tem até uma certa vantagem em relação ao técnico Abel Ferreira. Palmeiras, uma coisa a se preocupar é que o Palmeiras vai ter que poupar alguns jogadores para o início da Copa Libertadores, que irá começar, se eu não me engano, na quarta-feira, tá? Então é um Palmeiras que vai ter que ficar de olho nesta outra competição. Por aqui não tem como trabalhar a favor de alguém, vai ser muito difícil. Eu vou deixar para vocês pegarem este over 1.5 gols, que está pagando 1.27. Recomendação de sempre espere bater pelo menos 1.70, ou senão vocês façam uma dupla ou uma múltipla. Meu placar para esta partida 2-2. Chegamos agora para Corinthians contra o Internacional, que será realizada às 19h30, classificatória. Temos a equipe do Corinthians na 14ª posição com 10 pontos conquistados, e o Inter já vem logo em seguida na 16ª colocação com 9 pontos ganhos. Visualizando as últimas partidas, temos um Corinthians que veio numa fase bastante ruim, bastante para baixo. Perdeu na última rodada para o Fluminense por 3-1. Um Corinthians que não está conseguindo conquistar os seus resultados, também não consegue uma vitória desde fevereiro, se eu não me engano, se essa informação está correta, tá? Então a última vitória do Corinthians foi lá contra o Atlético Paranaense, onde venceu por 1-0. Dentro de casa também não vem bem, vem de uma vitória contra o Bragantino, empate contra o Flamengo, essa derrota contra o Coxa Branca. Anteriormente a isso havia perdido também para a equipe do Bahia, ou seja, o Corinthians que mesmo que nestas últimas temporadas foi muito dependente do estádio, da sua torcida, o Corinthians não vem conseguindo seus resultados jogando como mandante. Irá enfrentar um Internacional que eu acho que está começando a dar uma melhorada, o Pesolano está começando a dar uma encaixada na equipe, vem de 2 vitórias e 1 empate nestas últimas 3 partidas. Na última rodada empatou com o São Paulo por 1-1, um jogo onde o Internacional teve diversos desfalques por conta aí de desgastes de jogadores que foram para suas respectivas seleções. A gente tem que perceber no Internacional é que se o Rocher não joga, vai entrar o Antony, que para mim está entre os piores goleiros de todo o Brasileirão, tá? Cai muito de produção o Internacional, que acabou se complicando neste jogo muito por conta do goleiro, que falhou em 2 lances bizarramente, na minha opinião, que goleiros da Série A não podem falhar. Se nós pegarmos aí as partidas como visitante, o Inter que venceu o Santos,
Temos aí um empate contra o Remo e essa derrota contra o Atlético Mineiro e esse empate contra o Flamengo. E o que a gente pode destacar? O Internacional que está conseguindo marcar ao menos um gol nos seus adversários quando joga fora dos seus domínios. Confrontos diretos, temos uma vitória para cada lado e 3 empates. Em questão de gols, é mais interessante trabalharmos para o lado do over. Desfalques para esta partida para o lado do Corinthians, não poderá contar com Alan e com Matheus Bidu, ambos estão suspensos, além dos lesionados Guinegão, Memphis Depay e o Hugo também estão fora de situação e a dúvida fica por conta do atacante Caio César. Já pelo lado do Inter, não poderá contar com o zagueirão Félix Torres por força de contrato ainda por pertencer à equipe do Corinthians e os lesionados ficam por conta de Bruno Tabata e de Kaique. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida, temos aí uma cotação onde o Corinthians é sim considerado o favorito. E aqui a gente pode até colocar assim um Corinthians que dá muito trabalho quando joga dentro de casa, mas ainda não demonstrou para sua torcida para o que veio. Recentemente teve aí uma conversa entre a torcida organizada com o elenco. Isso sempre acaba, querendo ou não, dando um ânimo a mais aos jogadores. Eu vou deixar para vocês, em vez de pegar algo a favor de alguém, um Corinthians que está muito abaixo, está sem jogadores importantes, principalmente o Memphis Depay, eu vou deixar para vocês este over 1.5 gols também, que está pagando 1.40. Recomendação de sempre espere bater pelo menos 1.70, ou senão vocês façam uma dupla ou uma múltipla. Meu placar para esta partida, 2-1 Corinthians. Chegamos agora para Mirassol contra o Bragantino, que será realizada às 20 horas, classificatória. Temos a equipe do Bragantino na 11ª colocação com 11 pontos conquistados e o Mirassol vem na vice-lanterna, 19ª posição com 6 pontos ganhos. Visualizando as últimas partidas, o Mirassol que perdeu na última rodada para o Botafogo por 3-2, um jogo bastante movimentado. O Mirassol ele não está conseguindo conquistar os seus resultados positivos. Lembrar que o Mirassol também vai ter a estreia da Libertadores, não sei se eles vão conseguir focar tanto nesta competição tão importante. Dentro de casa, o Mirassol que ainda não conseguiu vencer, na verdade conseguiu sim vencer o Vasco por 2-1. Empate contra o Cruzeiro, outro empate contra o Santos e essa derrota contra o Coritiba. O Mirassol que vem demonstrando partidas muito mais pro lado do over, fazendo muitos gols nos seus adversários, mas sofrendo muito também. Irá enfrentar a equipe do Bragantino que vem de uma vitória excelente por 3-0 contra o Flamengo, onde o Bragantino surpreendeu muita gente e demonstrou um futebol que ainda não tinha mostrado nesta temporada. Bragantino venceu o Coritiba por 1-0. Após isso, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Bahia e empate contra o Grêmio. Um Bragantino também que está tomando muitos gols dos seus adversários, devemos sim deixar destacado isso. Confrontos diretos, temos 2 vitórias do Mirassol, 2 empates e 1 vitória do Bragantino. Em questão de gols, é mais interessante trabalharmos para o lado do over. Desfalques para esta partida para o lado do Mirassol, não poderá contar com o atacante Negueba, que está suspenso. As dúvidas ficam por conta de Carlos Eduardo e de Igor. Já pelo lado do Bragantino, não poderá contar com Ignacio Sousa, que está suspenso, além dos lesionados Davi Gomes, Fernando, Fabrício, Guzmán Rodrigues e o Vanderlan. As dúvidas ficam por conta de Juninho Capixaba e de Agustin Santana. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida, temos aí uma cotação de menos 0.25 da equipe do Mirassol. Tínhamos até ontem esse mais 0.75 que eu gostava muito, porque é um Bragantino que melhorou em muito seu futebol. Se eles conseguirem demonstrar 50% do que eles colocaram de força contra o Flamengo, com certeza vai conseguir sair ao menos com um pontinho contra o Mirassol. Eu vou deixar para vocês justamente esta cotação de mais 0.75. Eu prefiro que essa cotação, essa odd, ela fica lá em torno de 1.60. Eu acho que seria uma entrada um pouquinho melhor, esperando que eles consigam ao menos um empate por aqui. Meu placar para esta partida, 1-0 Bragantino. Vamos finalizar o dia com Grêmio contra o Remo, que será realizado às 20 horas e 30 minutos, classificatória. Temos a equipe do Grêmio que está muito bem na competição, na 10ª colocação com 11 pontos conquistados, e o Remo que é o lanterna com apenas 6 pontos ganhos.
Visualizando as últimas partidas, temos um Grêmio que perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, só que foi um Grêmio que conseguiu jogar de igual para igual contra um dos grandes favoritos ao título dessa temporada. Dentro de casa, o Grêmio ainda não perdeu, vem de vitória contra o Vitória, empate contra o Bragantino, venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1 e outra vitória contra o Botafogo por 5 a 3. Então resultados muito positivos até agora. Um Grêmio que faz muitos gols dos seus adversários, sempre destacar o trio de atacante Amuso, Carlos Vinícius e o Enamorado, que estão muito bem encaixados. Irá enfrentar a equipe do Remo, que com certeza vai ser um dos grandíssimos candidatos ao rebaixamento deste ano. Um Remo que perdeu para o Santos por 2 a 0 e eu não consegui ver o Remo criar tantas chances. Talvez no primeiro tempo o Remo até conseguiu as melhores jogadas, mas o Santos conseguiu sim vencer mesmo assim. Como visitante, o Remo vem de 3 derrotas, perdeu para Coritiba, Flamengo e o Santos. Anteriormente a isso, eles haviam empatado contra o Atlético Mineiro por 3 a 3. É um time que está em queda livre, eu acho que está praticamente rebaixado, um time que está muito aquém dos seus rivais, na minha opinião. Confrontos diretos não temos nada por aqui. Desfalques para esta partida pro lado do Grêmio não poderá contar com Arthur, João Pedro, Marlon, Pérez e Vila Sante, todos esses lesionados. A dúvida fica por conta do zagueiro Balbuena. Já pro lado do Remo não poderá contar com Zé Ricardo e com Zé Wellison, ambos estão suspensos para este jogo. Além dos lesionados João Lucas, Thalisson e Victor. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida, temos essa cotação de 1.45 do Grêmio. Eu sinceramente gosto dessa cotação, onde está pagando menos 0.75. Deram uma diminuída também nessa cotação do Grêmio, tá? Esse menos 1 já fica um pouquinho mais complicado. Se vocês conseguirem pegar esse menos 0.75, eu acho que é uma cotação muito interessante para ser pega, tá? Mas aqui eu vou ter que trabalhar a favor do Grêmio, beleza? Eu vou buscar aqui o lado de gols, eu acho que está muito esticada essa linha de gols para o jogo inteiro. E eu vou pegar o Grêmio over 1.5 gols, que está pagando 1.50. Espere bater pelo menos 1.70, ou senão vocês façam uma dupla, uma múltipla. Meu placar para esta partida, 2 a 0 Grêmio.